Pronto, bora lá, galera. Então, E agora? 3, página 365. Não vai não. Galera, tem alguém com o microfone ligado aí. Se puder desligar, eu agradeço, para não dar interferência. Valeu! Então, diz assim, galera. Certo elemento forma um cátion bivalente de configuração eletrônica. Então, vou colocar a configuração eletrônica aqui. Bom, galera, é o seguinte. O que é um cátion, galera? É um átomo que perdeu elétron. Bivalente significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se nós formos fazer a configuração eletrônica do átomo, teria uma camada 5s2, que é justamente os 2 elétrons que ele perdeu para ficar com essa configuração, certo? Aí, vamos lá para as alternativas. O número atômico é 42. Galera, o que é o número atômico? É o número de prótons, certo? Para um átomo, tá? O número atômico é igual ao número de elétrons, certo? Então, só um minutinho aqui, galera. Deixa eu só adicionar a galera aqui. Pronto. Então é o seguinte, número atômico é o número de prótons. Para um átomo, o número atômico é igual ao número de elétrons, beleza? Então, se nós olharmos para esse átomo aqui, com a configuração de um átomo, sem os 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ter? Ó, 6, 8, 10, 20, 30, 36, 38, 44. Então, o número atômico é 42? Não, não é. Tá? O número atômico é 44. Beleza? Letra B diz o seguinte, o átomo neutro possui 42 elétrons. Galera, o átomo neutro seria com os 2 elétrons. A gente acabou de contar. Ele tem quantos elétrons? 44. Né? Então, também não é a letra B. O átomo neutro possui 4 níveis de energia. Galera, olha só. O que é os níveis de energia? São as camadas de energia. Quais são as camadas de energia? São esses números aqui, ó. Então, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta e quinta. Por que eu estou contando essa quinta camada? Porque ele está falando do átomo neutro, tá certo? Ele não está falando do cátion, ele está falando do átomo. Então, o átomo neutro tem 5 camadas. Seriam esses 2 elétrons aqui que ele teria perdido para se tornar um cátion, beleza? Letra D. Cátion trivalente é isoeletrônico do bromo. Para isso, a gente precisa fazer a configuração. Você fazendo a configuração do bromo, tá? Você vai observar que eles não são isoeletrônicos, tá certo? E a alternativa E diz assim, cátion trivalente é isótopo do cátion bivalente. Pessoal, vamos lá. Qual é a configuração do cátion? É eu tirando esses 2 elétrons. Está aqui. Configuração do cátion trivalente. Perdeu 3 elétrons. Eu tiraria mais um elétron aqui. Pessoal, ora, o que é o cátion? Não é o elemento, o átomo que perdeu elétrons? Então, o que acontece? Se ele perde 2 elétrons e depois ele perde 3 elétrons, numa outra situação, o número atômico continua o mesmo. Por quê? Porque a perda é de elétron e não de próton. Então, o número atômico sempre é o mesmo. Então, o cátion trivalente, ele é isótopo do cátion bivalente, porque tem o mesmo número de prótons, tá? O mesmo número atômico. Então, a alternativa correta aqui é a letra E,
Certo? Então, exercício 3, letra E. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida, galera? Então, vamos lá. Não. Bora continuar, então aí. Exercício 4. Da mesma página, galera. A página 365. Diz o seguinte. Vamos lá. Diz assim, ó. A figura a seguir foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no estado fundamental segundo o modelo Rutherford Bohr. Então, ele está representando assim, ó. O núcleo, 3 camadas e um elétron em cada camada. Um elétron em cada camada. Pessoal, se a gente for lá na tabela, olha só, o lítio, o número 3, tá? Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica do lítio, olha só, 1s2, 2s1. Então, o que acontece aqui no lítio? É o seguinte, ó, a primeira camada tem quantos elétrons, galera? 2 elétrons. A segunda camada tem quantos elétrons? 1 elétron. Então, eu tenho 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Então, o que acontece? Na representação aqui, ó, nós vamos ver 3 elétrons em 3 camadas. Então, isso está errado, né? O correto é o quê? É o lítio ter 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Então, por isso que essa representação está errada. Se nós olharmos para as alternativas, ele diz assim, ó, constatamos que para que esteja de acordo com o modelo atômico citado, que é o de Rutherford Bohr, a figura deve ter uma modificação no número de, olha, elétrons por camada, né? Aqui, porque a distribuição está errada. Então, a alternativa aí é a letra C, tá, galera? Então, a letra C que é a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. Próximo exercício. Exercício 5. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ver bem, galera? Tá dando para entender? Tá, professor, tá. Pronto. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Beleza. Vamos lá. O exercício 5. Bora para o exercício 5. Diz o seguinte. O átomo de um elemento X apresenta no seu estado fundamental a seguinte distribuição eletrônica nos níveis de energia. Então, ele dá lá, ó, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 2. Daí, a distribuição. Aí diz assim, sabendo que um dos isótopos deste elemento tem 12 nêutrons, então, ó, número de nêutrons igual a 12, tá? A sua representação é... Bom, vamos lá, galera. Quantos elétrons esse átomo possui? Ora, tá aqui, ó. Ah, esse aqui é a quantidade de elétrons em cada camada. Então, quantos elétrons ele possui? 8, 10, 12. Então, ele possui 12 elétrons. O exercício diz que ele é um átomo. Se ele é um átomo, ele tem quantos prótons? 12. Porque um átomo, galera, é neutro. Então, o número de partículas negativas é igual ao número de partículas positivas, que são os prótons. Então, se ele tem 12 elétrons e ele é um átomo, ele também tem 12 prótons. O número atômico é o número de prótons. Então, o número atômico igual a 12. Pessoal, como é que se calcula a massa de um átomo? A massa de um átomo está concentrada em seu núcleo. Né? E o que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, para achar o número de massa, eu somo a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons.
Então, o número de massa vai ser igual. Número de prótons, 12. Por que 12? Porque ele tem 12 elétrons e ele é um átomo. Quantidade de elétrons é igual ao número de prótons. Mais 12 nêutrons que o exercício forneceu. Então, o seu número de massa é igual a 24. Então, esse átomo possui 24 número de massa, 12 seu número atômico e 12 nêutrons. Como é que nós representamos o número de massa e o número de prótons em um átomo, em um elemento? Então, nós representamos da seguinte forma. Número atômico sempre vem embaixo do lado esquerdo e o número de massa em cima também do lado esquerdo. Então, a representação correta é essa aqui. X, 12 e 24, que vai dar a alternativa correta, B de bola. Só que aí no exercício, ele traz uma outra representação. Ele traz a representação assim, ó. Tá? 24 e 12. Então, às vezes, tá? Dependendo do exercício, tá, galera? O número de massa, ele pode vir aqui do lado direito em cima também. Você não dá para ver não, metade aí. Dá não? Espera aí. Vou colocar aqui. Aqui dá para ver? Dá. Então, ó. Normalmente, nós representamos dessa forma. Número atômico e número de massa. Às vezes, esse número de massa, ele pode vir representado também em cima do lado direito. Então, existe essa possibilidade aqui de variação de número de massa. Tá? Em cima, do lado esquerdo ou do lado direito. Mas o número atômico, sempre embaixo do lado esquerdo. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Não, professor, tô dando para entender. Vamos lá. Então, próximo exercício que eu pedi a vocês que resolvessem foi o exercício 9, da página 364. Posso apagar aí? Vamos lá, galera. Essa aula aqui, galera, ela vai ser gravada, tá certo? E depois eu vou ver como é que eu disponibilizo essa aula gravada para vocês, beleza? Para quem não pôde acessar e para quem quiser assistir novamente, tirar as dúvidas, beleza? Rever a aula. Eu vou estar postando aí alguma mídia social, tá certo? Amém, Jesus. Então vamos lá, exercício 4, página 9, desculpa, exercício 9, 364. O exercício 5 é que letra mesmo? Oi? O exercício 5 é que letra mesmo? O exercício 5, deixa eu ver aqui. Letra B. Letra de bola. B. B de bola. Valeu. Vamos lá. Então, exercício 9. Diz assim, considere os átomos neutros dos elementos químicos representados abaixo. Então, nós temos aqui 4 elementos. Vou colocar aqui, ó. Ele dá o oxigênio, número atômico 16. O argônio, número atômico 18. Cálcio, número atômico 20. E sódio, número atômico 11. E ele pede o seguinte: os dois elementos químicos que apresentam o maior número de elétrons na camada de valência. Então, para a gente determinar, né, o maior número de elétrons na camada de valência, é preciso fazer a distribuição eletrônica dos elementos. Então, vou fazer a distribuição aqui, vem comigo. Oxigênio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, certo? 16. Por que 16, pessoal? Número atômico 16 é um átomo, então o número atômico é igual ao número de elétrons.
Então, eu faço a distribuição eletrônica até chegar em 16 elétrons. Lembrando, ó, aqui estão os elétrons, certo? 1, 2 e 3 são os níveis de energia. S e P são os subníveis de energia. Tá? Vamos fazer do argônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bora lá. Cálcio, vem comigo aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para chegar até 20, beleza? Sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bora lá agora. Ele diz assim: quais os dois elementos que têm o maior número de elétrons na camada de valência? Galera, o que é camada de valência? O que é camada de valência, galera? Você pode pensar o seguinte: sendo a camada com o maior número quântico principal, qual é o número quântico principal? São esses números aqui, ó. A1, 2, 3 e assim por diante. Ou você pode pensar no número de camadas. Então, assim, se o elemento tem 3 níveis, o 3 é a camada de valência. Se ele tem 5, o 5 é a camada de valência. Então, vamos aqui. Oxigênio. Qual é a camada de valência do oxigênio, galera? É a camada 3, ó. É o maior número. Tá? Ele tem 1, 2, 3 camadas. Então, 3 é a camada de valência. Argônio. Qual é a camada de valência do argônio? Também é a camada 3. Beleza? Cálcio. Qual é a camada de valência do cálcio? É o 4. E do sódio? É o 3. Então, quais dos dois elementos possuem maior número de elétrons na camada de valência? Vamos lá. Oxigênio. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Está aqui, galera. Ó. Na camada 3, ele tem 6 elétrons. Argônio. Na camada 3, ele tem quantos elétrons? 8 elétrons. O cálcio. Camada de valência é A4, 2 elétrons. Sódio. Camada de valência é A3, 1 elétron. Então, quais são os dois elementos que têm o maior número de elétrons na camada de valência? 1 e 2. Oxigênio e argônio. Né? Então, o oxigênio e o argônio são os elementos com o maior número de elétrons na camada de valência. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? A alternativa correta é a alternativa A. Beleza? É quantas castanhas, professor? Oi? É quantas castanhas? Ah, são várias. Então, talvez não dê tempo a gente corrigir todas hoje. Tá? Se não der tempo hoje, aí na próxima semana a gente termina a correção, beleza? Beleza. Lembrando que quinta-feira, galera, não tem aula porque é Semana Santa. Tá certo? Então, quinta e sexta é feriado. Então, não vai ter postagem nem videoaula, beleza? Beleza. Vamos lá. Próximo exercício, galera, página 366. Então, todo mundo indo lá para a página 366. Alguma dúvida nesse exercício aqui? Bora lá. Não, professor. Bora lá. Não. Beleza. Então, ó, página 366. Exercício 13, tá? 366. Diz o seguinte: aplicando as regras de distribuição eletrônica nas camadas, faça a distribuição para os elementos a seguir. Então, ele dá estrôncio,
38. Iodo, 53. Silício, 14. Então, aqui, galera, tem duas formas de se fazer, tá? Ele quer a distribuição eletrônica por camada e não por ordem energética. Aquela distribuição que a gente estava fazendo até agora, 1S2, 2S2, aquela distribuição é por ordem energética, certo? Mas existe uma forma de se fazer que é por camada, ordem por camada. Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Então, nós sabemos que cada camada suporta um número máximo de elétrons. Né? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. E assim sucessivamente. Então, você vai distribuir 38 elétrons. Lembrando que este é um número atômico, mas como ele é um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, fazendo a distribuição, nós vamos fazer aqui, ó, camada K, 2, camada L, 8, camada N, 18, camada N, 8, camada O, vai dar 2 elétrons, certo? Então, está aqui a distribuição por camada, tá? Por camada. O iodo, vamos lá, camada K, 2, L, 8, M, 18, N, também 18, e O, 7. Para dar 53 elétrons. Silício, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 8 com 2, 10, M igual a 4. Certo, galera? Então, essa aqui é a distribuição por camada. Quem tem dificuldade de fazer por camada, pode fazer a distribuição eletrônica normal, certo? Depois, separa por camada, soma os elétrons e coloca ali que dá certo também. Tá? Alguma dúvida até aqui, galera? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida não. Bora, então bora lá. Bom, esses exercícios são no capítulo 4. Eu acredito eu. Deixa eu ver aqui. Não, são exercícios capítulo 5. Página... Bom, agora a gente vai resolver, galera, os exercícios, né, da página 378. Começa na 378, que é o desenvolvendo habilidades. Tá? Então, desenvolvendo habilidades, página 378. Vamos lá, página 378, desenvolvendo habilidades. Então, bora lá. Diz o seguinte. Analise a informação e as afirmativas a seguir. A classificação periódica dos elementos é importante ferramenta dos químicos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Os elementos prata e chumbo apresentam, respectivamente, massa atômica aproximada de 147 e 82. Bom, galera, se você for lá na tabela periódica, você vai ver que isso é falso. Tá? Não precisa decorar, tá, o número atômico, nem o número de massa, nenhum elemento. Certo? Então, quando for pedido a vocês,
ou vai ser dado o número atômico para vocês descobrirem o grupo e o período ou a tabela. Tá? Então, isso aqui é só ir lá na tabela e ver que não é verdadeiro. Com exceção do hidrogênio, os elementos da extremidade esquerda da tabela são metais de transição. Galera, isso é mentira, tá? Os metais de transição são aqueles metais que estão no centro da tabela periódica. Certo? Então, aqueles que estão no meio da tabela são os elementos de transição. Na tabela periódica atual, os elementos são organizados em função do seu número de massa. Pessoal, isso é mentira. A tabela moderna, a tabela de Moseley, né, que é a tabela que a gente usa, ela está organizada em número crescente do número atômico dos elementos. Tá certo? Então, número atômico dos elementos. Beleza? E, letra D, em geral, os elementos representativos de mesmo grupo da tabela apresentam massas atômicas similares. Pessoal, isso é mentira, tá? Os elementos de um mesmo grupo, tá, da tabela periódica, eles vão apresentar características semelhantes, tá? E não massas semelhantes, tá certo? Letra E. Em geral, elementos representativos de mesmo grupo da tabela periódica apresentam o mesmo número de elétrons de valência. O pessoal está correto, tá? Olha só, se você pegar os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica, você vai observar que eles vão ter sempre o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, grupo 1 tem um elétron na camada de valência. Grupo 2, os elementos do grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Elementos do grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência e assim sucessivamente. Então, a primeira questão, alternativa correta, letra E. Tá? Então, alternativa correta, letra E. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Todo mundo está com o livro aí, né? Para acompanhar, porque tem um esquema aqui na questão 3 que a gente precisa ver. Eu não tenho livro, não. Bom, mas vamos lá, galera. Quem está com o livro aí, tá? Porque tem um esquema aqui que a gente precisa ver, tá certo? Vamos lá. Diz assim, ó. De acordo com a tabela periódica abaixo, assinale a alternativa correta quanto à posição dos algarismos romanos que estão substituindo os símbolos dos elementos químicos. Então, tem aí o esqueminha da tabela, né, com alguns números romanos aí representando os elementos. Aí ele diz assim, o elemento químico representado por 2 é um halogênio. Pessoal, o 2 está lá na pontinha da tabela do lado direito em cima, tá certo? Então, os elementos da última coluna da tabela são chamados de gases nobres, tá? Gases nobres. Então, é falso. Letra B. Letra B diz assim, ó. O elemento químico representado por 6 possui número atômico igual a 36. Bom, não tem como a gente decorar, tá, galera? Então, isso aqui você tem que pegar uma tabela, ver a posição do elemento que está sendo representado pelo algarismo romano 6 e verificar lá na tabela qual é o seu número atômico. E não é 36. Tá legal? Isso aí é falso. Letra C. O elemento químico representado por X possui um número de massa igual a 33. Mesma coisa, galera. Se você pegar o elemento X, aí verificar na posição na tabela, não tem massa igual a 133. Novamente, a gente não tem como decorar nem memorizar as massas e os números atômicos. Beleza? Isso aí é consultando a tabela. D. O elemento químico representado por 5 é um gás a temperatura ambiente. Galera, se você olhar aqui o elemento 5, aí está no meio da tabela. No meio da tabela estão quem? Os metais de transição. O próprio nome já diz, metais. Então, os metais, galera, a temperatura ambiente, são sólidos, exceto o mercúrio, que é o único metal no estado líquido da temperatura ambiente. Tá? E todos os outros metais no estado sólido. Então, o 5 não é
não é gás a temperatura ambiente. Tá? Ele é um sólido, certo? Com exceção do mercúrio, beleza? Que é um líquido. Letra E. O elemento químico representado por 9 pode ser classificado por metal alcalino. Beleza, galera. Essa é a alternativa correta, tá certo? Porque, olha só, algumas famílias na tabela recebem nomes específicos. Então, vamos lá. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalino terrosos. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. E grupo 18, gases novos. Professor, e os outros grupos não recebem nomes específicos? Não. Tá? Os outros grupos não recebem nomes específicos. Então, por exemplo, o grupo 14. Se você olhar para o grupo 14, o primeiro elemento é o carbono. Então, esse grupo recebe o nome de carbono. Família do carbono, grupo do carbono. E assim por diante. Mas eles não recebem nenhum nome específico, beleza? Então, a alternativa correta aqui também é letra E. Tá? Questão 2, também letra E. Vamos lá, questão 3. Não, essa aqui é a questão 3, né, galera? Desculpa. Essa aqui é a questão 3. Vamos lá. A questão 2 eu vou resolver depois com vocês, tá certo? A 2 a gente vai deixar para depois. Questão 4. Vamos lá. Os elementos químicos situados entre as colunas 3 a 12 na tabela periódica. Pessoal, então vamos lá rapidinho aqui, ó. Se a gente pegar um esboço da tabela, rapidinho aqui, ó. Quais são os elementos, as famílias de 3 a 12? Então, justamente aqui, ó. Essa região aqui, ó. Certo? São essa região aqui. A grupo 3 ao grupo 12. Pessoal, esses elementos estão no meio da tabela. Então, esses elementos que estão no meio da tabela são classificados como o quê? A gente já disse aqui. Metais de transição. Beleza? Elementos de transição, metais de transição. Então, vamos lá ver as alternativas. A. Apresentam subnível D completo. Não, pessoal. Subnível D suporta no máximo 10 elétrons. Tá certo? Então, nem todos os elementos que estão aqui possuem 10 elétrons subnível D. Aí eles terminam o subnível D. Tá? Todos eles terminam o subnível D. Mas, nem todos têm o subnível D completo. Beleza? Questão B. Tendem a ganhar elétrons quando participam de ligações químicas. Pessoal, sempre lembrar aqui, ó. Metais sempre vão perder elétrons, se tornando cátions. Não metais ou ametais sempre serão ânions, ganharão elétrons. Então, o metal nunca vai ganhar elétrons, ele sempre vai perder elétrons, se tornando um cátion. Beleza? Essa alternativa aí está falsa, está errada. Letra C. São encontrados na natureza somente em estado sólido. Olha a pegadinha aí, galera. Quase, quer dizer, a exceção de um metal, que é o mercúrio, que é encontrado no estado líquido, os outros no estado sólido. Mas a alternativa diz assim, ó. São encontrados na natureza somente em estado sólido. Não. Tem o mercúrio, que é o metal, que é encontrado em estado líquido na natureza. Então, prestar muita atenção nessas pegadinhas aí, beleza? Letra D. São denominados metais de transição. Pronto, matou a charada, né? Então, como eu disse, todos os elementos que estão no meio da tabela são classificados, são chamados de metais de transição. Então, a alternativa correta aqui, letra D de dado. Tá? Então, questão 4, letra D. Vamos lá. Vamos lá para 5. Com relação ao elemento químico nitrogênio, é correto afirmar que... Então, galera, olha só. Nitrogênio, número atômico 7. Né? Para saber qual é a alternativa correta, precisamos fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Vem comigo. 1s2, 2s2, 2p3. Camada de valência 2. Quantos elétrons na camada de valência? 5 elétrons.
diz assim. A alternativa correta aqui, galera. Nosso tempo já está terminando. Letra D. Tá? Ele tem 5 elétrons na camada de valência, galera. Então, se ele tem 5 elétrons, ele pertence ao grupo 15, porque 5 mais 10 são 15 elétrons, então está no grupo 15, no segundo período, porque tem 2 níveis de energia. Então, alternativa correta, letra D. Beleza, galera? Ó, falta 1 minuto. Espero que tenham gostado aí da aula. Um beijo no coração de todos. E lembrando que a próxima semana, essa semana não tem mais